Fala pessoal, professor Diego mais uma vez com vocês. Tenho tempo, né? Eu aqui nesse calor do Rio de Janeiro, aproveitando que é 15 de novembro, dia da proclamação da República do Brasil, e trouxe um rápido vídeo para vocês acerca justamente da proclamação. Deixa eu ajeitar aqui para vocês darem uma olhada. Bom, muita coisa é dito, isso é bom, embora apareçam algumas coisas ruins também. Então nós tomamos a liberdade, a ousadia necessária para fazer um videozinho meio que rápido, mais ou menos didático, no sentido de prático e curto. Vocês estão entendendo? Eu não quero dizer que ele é pequeno, porque essas palavras, pequeno, quem é folgado, quem não gosta de estudar já fecha logo o vídeo. Mas eu separei alguns pontos que eu acho importantes, algumas coisas que eu quero discutir com vocês. Vou sair do quadro rapidamente para quem quiser dar aquela clipada e aí eu volto para a gente discutir um pouquinho a formação da República, o golpe republicano. Fique com o quadro. Só ajeitar mais uma vez. É isso aí, gente. Bom, em 15 de novembro de 1989 acontecia no Brasil, na verdade, especificamente no Rio de Janeiro, até então a corte, a capital, né, do Império, a proclamação da República. Eu separei de vários personagens três que eu acho importante para a gente pensar um pouquinho isso e, na verdade, indicar para vocês um caminho de pesquisa, se assim, humildemente, for possível fazê-lo, tá? O primeiro, obviamente, Dom Pedro II, o imperador, figura central do Império, é claro, né? Apesar de que a imperatriz Dona Princesa Isabel, a Redentora, não é? Também já tomava as rédeas e assumia muitos compromissos, até pela idade do pai, não apenas pelas viagens que Dom Pedro fazia, porque vocês sabem que Dom Pedro se ausentou algumas vezes do Brasil por viagens, e a imperatriz, no caso, né, a Princesa Isabel, ela assumiu, né? Ali ela teve rapidamente um papel como regente, né? Digamos assim, que era o caminho natural que se seguiria, né? Ela seria a imperatriz do Brasil mesmo. Mas enfim, o assunto não é Princesa Isabel, mas só explicar um pouquinho sobre Dom Pedro rapidamente. Nós já temos vídeos aqui sobre isso também. Bem, outra figura importante para entender a proclamação da República, e eu digo que vocês pesquisem, é o Benjamin Constant. E aqui uma pequena justiça, tá? Fala-se muito do Benjamin Constant, e quem geralmente é mais saudosista a questão do Império, que gosta muito das pesquisas, pega só o Constant como uma fala meio vulgar, mas assim que se fala, boi de piranha, né? O grande articulador, o professor da academia lá da Praia Vermelha, né? Se não é, agora é. Mas ele não era o único, tá? Que estava nesse complô, nessa conspiração. Entre tantas pessoas, e aí já tem um detalhe da conspiração que vai levar à proclamação, ela é uma articulação cívico-militar, tá? O Benjamin Constant, ele, como eu falei, ele não dava aula lá porque ele era apenas um intelectual, ele também era um militar, um grande militar. Mas junto com ele, nós poderíamos citar o Aristides Lobo, o Quintino Bocaiúva, tudo nome de rua aqui no Rio, tá? Avenida, isso daí. O Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, o intelectual, Solon Ribeiro, entre outros, tá? E aí, apesar de toda essa gente influente, ainda precisava de um elo, de um amálgama, né? Vamos dizer assim, de uma massa, né? Perdoe a confusão dos termos, para poder dar aquela autoridade para o golpe, para a proclamação, para o anúncio da República, como você queira chamar. E essa figura justamente era Deodoro, tá? Deodoro era a figura que eles queriam trazer para poder realmente ter a adesão total dos militares. E o Deodoro, ele era uma figura influente, né? Foi o primeiro presidente do clube militar, então lutou também
em batalhas, em guerras importantes, ajudou em conflitos para o Império, né? Não só Caxias, embora há essa questão, né, de quem era mais popular, Caxias ou Deodoro, o Osório, né? Pouca coisa se fala sobre o general Osório, mas Osório também era muito importante. Qualquer dia nós podemos fazer uma live sobre os grandes militares no período do Império do Brasil, beleza? Mas enfim, então essas daqui eu entendo como figuras centrais, que eu diria que você poderia começar a pesquisar um pouco mais sobre elas, seu contexto, sua história de vida, e aí é aquilo que eu indico. Se você conseguir encontrar, mas hoje aí com biblioteca digital, né, a Biblioteca Nacional ela está digitalizada, você tem um monte de acervos digitais aí, um monte de sites para pesquisar. Eu sugiro formação, educação dessas figuras, não é? O seu contexto social, político, a questão religiosa. Isso ajuda a entender um pouquinho a mente dessas personagens também e vai facilitar você na sua pesquisa, tá? Então, um dos intuitos dos nossos vídeos também é esse, tentar dar essa direção para quando você for estudar um acontecimento e principalmente, né, no caso, as personagens que envolvem esse acontecimento. Porque saber que é o dia 15, você sabe, todo mundo falando. Estou falando hoje, obviamente, hoje é o dia 15 de novembro, estão falando da proclamação. Mesmo aqueles que se dizem monarquistas, aqueles que querem zoar os monarquistas e dizem que amam essa república da forma que ela está, enfim, tá aí para todo mundo sabe que hoje é o dia 15, hoje todos são patriotas porque a rede social lembrou que o Brasil teve a república proclamada no dia 15 de novembro de 1889, depois da abolição da escravatura. Vamos lá, pessoal, alguns fatores. Um dos fatores é a monarquia em crise, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a monarquia, Guerra do Paraguai, alguns fatores mais pessoais de Dom Pedro que acabavam vindo a público, isso foi desgastando com o tempo a monarquia em determinado sentido. Ela ainda tinha muito apreço? Sim, tinha muito apreço, mas eu sei que é difícil nesse momento pensar o Brasil continental, hoje já o Brasil é um país de dimensões continentais, então falar que toda a população brasileira tinha esse apreço é muito complicado, tá? Quando você pensa no Brasil profundo hoje, nos rincões, que mesmo com toda a tecnologia, ainda é difícil ter aquela interação com o resto do país, você não acha que na época do Império fosse diferente, né? Não pense nisso. Mas aonde interessava, a monarquia, por algumas questões, estava com a imagem um pouquinho desgastada assim. Esse não é ainda o fator principal, mas soma-se a ele. Questão militar, profissionalização, cada vez mais militares dentro da política, não é? Isso acabava se confundindo também, mas é até fácil de se entender entre aspas, porque como esse foi um período de muitas revoltas, nós tivemos uma grande guerra, como a Guerra do Paraguai, você tinha esses heróis, né, vamos chamar assim, de guerra. Você tinha essas pessoas, né, é claro, né, pelas grandes revoltas que o Brasil teve nas províncias, eu acho que lá o pessoal não chamaria, por exemplo, Caxias de pacificador, mas isso é uma outra história. De qualquer maneira, você também tinha uma certa insatisfação por parte de alguns militares, não é? E isso vai somando. Principalmente na alta cúpula, né? Que é sempre onde começa a treta. A treva começa sempre na parte de cima. Lembre-se disso. Participação política restrita. Você já tinha o que a gente chamava de elite, né? De grupos mais abastados. E essa gente tinha um poder quase que de fato, em alguns lugares de fato, mas ainda assim não tinha uma representação, né? Não tinha aquela penetração na questão política, que também era importante, né? Tanto que a gente vê isso hoje em dia. E se incomodava algumas províncias, né? Províncias um pouco mais ricas, que não tinham tanta expressão assim, e isso também começava a incomodar um pouco. Bom, questão religiosa. Vamos lembrar que a relação império, maçonaria e igreja, padroado, né? Olha,
não foi muito bem. Não acabou. Nós tivemos, inclusive, nesse período imperial, bispos encarcerados, sabe? A maçonaria ditava também os rumos ali. E a igreja tinha problemas com isso e em outras questões também, né? Era dito que Dom Pedro não se preocupava tanto com essas questões. E aí, pessoal, isso carece de pesquisas. Que ele não é que não tinha reverência, mas sabe, achava que alguns bispos queriam talvez mandar até mais do que ele. Mas enfim, são questões a serem pesquisadas, você fazer o seu juízo, mas é uma questão também importante, tá? A questão religiosa. E eu coloco o espírito republicano, porque você não imagina que isso surgiu do nada. Vamos proclamar a república. Não! Você já tinha uma imprensa dita republicana, você já tinha organizações também nesse sentido. Em relação à imprensa, interessante que Dom Pedro aparentemente, Dom Pedro II, é claro, né? Tem que falar óbvio de vez em quando que pode ter algum esperto. É o primeiro ou o segundo? Claro que é o primeiro, né? Não, o segundo, óbvio. Então, Dom Pedro II, ele meio que não tinha tanta aversão a questão da imprensa, sabe? E olha que ele sofria duros ataques. Meio que ele relevava. Então você tem essa questão de uma imprensa republicana já instalada aqui. Você tem a questão da escravidão também, não é? O movimento abolicionista, que apesar da proclamação ser um ano depois, o movimento abolicionista ele vem batendo também nessa questão dos escravos, a questão de ter que libertar os escravos, em contrapartida dos donos de escravos não queriam isso. Então, você tinha essa questão em volta dos dois lados para a monarquia em si. Partido Republicano, via de regra, nós estamos falando de um império, não poderia existir um partido republicano, mas havia organização, uma organização, não é, de republicanos. É claro que existia, tanto em São Paulo também, né, uma grande organização, uma das maiores do país até então, né, que ajudou a costurar, não é, essa não só a conspiração, mas a própria proclamação em si, a derrubada da monarquia. Então eu diria, questões relacionadas à crise da monarquia como fator. Você pode estar pesquisando a questão da escravidão, mas é como eu falei, por acontecer um ano depois da abolição, só é importante para você entender que isso também vem desgastando um pouco, né? Os abolicionistas, é claro que vem o império escravocrata como algo a ser atacado, né? Ojeriza, é absurdo, né? A escravidão é uma das coisas mais hediondas que já existiram nesse país. Então, tem isso também a ser observado. E aqueles donos de escravos que não queriam que a abolição acontecesse, obviamente. Então, não imagine que a abolição poderia entrar, poderia, né? Porque também é uma questão que vai descontentar parte, deixar raivosa essa elite, né? O pessoal do andar de cima, os grandes donos de terra. Leia sobre leis de terra também, importante, tá? Leis de terra. Grava o que eu estou falando. De vez em quando vem uns OBS aqui. Grava sobre lei de terra. Vai pesquisar um pouquinho, você vai gostar. Vai te ajudar a entender isso aqui também. Questão religiosa, já expliquei, em relação à igreja, tá? E o espírito republicano. Vamos para o dia 15 em si, já estamos com mais de 14 minutos. Bom, o dia 15, Campo de Santana, quando tem aquela Deodoro. Na verdade, Deodoro vai lá e ele derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Ele não estava entendendo muito bem como seria aquilo ali. Ninguém estava entendendo, na verdade, o que estava acontecendo, né? Deodoro ainda gritou: viva o imperador! Tá? As negociações, a costura para a proclamação, basicamente acontece na Câmara. E vai ser oficialmente proclamada, registrada, pelo vereador José do Patrocínio, tá, pessoal? E aí, vocês sabem da história, Deodoro doente, ele não queria assumir. É dito para ele que se ele não assumisse o rival, porque onde ele se viu da última vez ele se enamorou, aparentemente não conseguiu nada, um outro cara se deu melhor do que ele,
E aí essa pessoa que lhe virou inimigo mortal foi dito, olha, essa pessoa vai assumir o seu lugar. Se você não quer ser presidente, ele vai ser. E como vocês sabem, Deodoro, mesmo que doente, eu vou aceitar então. Isso daí a gente já sabe de cor e salteado, tá legal? Isso é o básico do básico. Então eu tô com aspectos aqui pra gente tentar entender. Vai se organizar a partir daí um governo provisório. Vamos, pessoal, para as consequências. Deixa eu ver se dá pra ver daí, tentar aumentar mais um pouquinho. Vê se fica melhor assim para vocês. Vamos para as consequências. Bom, dia 16, já, né? No dia seguinte, né? Na madrugada, né? Você tem a partida para o exílio da família imperial. E aí tem algumas medidas que foram sendo tomadas, né? A partir do comando, do controle da nação por Deodoro. Por exemplo, federalismo, presidencialismo, né, que vai ser o governo político do país, a divisão dos poderes. Aqui eu botei um asterisco, porque o que sai, na verdade, é o poder moderador, tá? Porque você já tinha male, né? Male, você já tinha uma divisão de poderes, tá? Mas existia o poder moderador, que era uma coisa absurda, né? Leia sobre o poder moderador. Você que ficar falando poder moderador. Vai pesquisar o que era o poder moderador. Aí a gente conversa. Beleza? Mas vamos voltar. Bom, nós vamos ter também a separação entre igreja e Estado, não é? Se já caminhava mal com o Império, com a nova República, né? Com a República em si, então você tem essa divisão. Uma nova Constituição, também bota em asterisco, né? Porque obviamente tem que sair a imperial, já que você não tem mais o imperador. E aqui é importante, você começa a ter uma disputa de poder entre as forças que assumiram, não é? Você vai ter o pessoal do Floriano, o pessoal do Deodoro. Então, esse governo provisório, e aqui é um detalhe, né? Que de provisório durou pra caramba. Tudo no Brasil que a gente fala que é provisório, já sabe que vai durar décadas. Trocou não sei o que, botei um negocinho lá, mas é provisório. E aí tu mexeu, mexi, mas botei um negocinho lá, é provisório. E aí, enquanto não der ruim de vez, a gente vai usando. Foi mais ou menos isso também. se estou falando que então é. Houve uma disputa de poderes entre esses grupos, não é? Floriano Peixoto vai assumir depois de Deodoro, enfim. E nós vamos inaugurar essa bela e grande e forte República das Bananas, quer dizer, República Federativa do Brasil. Então, pessoal, esse é mais ou menos o cenário. Eu posso ter falado algumas coisas com uma linguagem um pouco mais atualizada e talvez de uma forma não tão oficial academicamente falando, mas o contexto é esse que está aqui e eu te convido a estudar e a pesquisar cada vez mais. No fim, a nossa velha e boa pergunta: e aí? Como é que anda a República? Deixa o seu gostei. Se você está no Instagram, salva, comenta e curte. Aqui no YouTube, deixa o seu joinha e confere os outros vídeos. Beleza, pessoal? É isso aí. Tá muito quente aqui no Rio, estou derretendo. Vou aproveitar o meu feriado estudando, porque tem muita coisa para fazer. E é isso. Um beijo para todos e aproveitem com moderação.